caros simpatizantes do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, boas-vindas a esse nosso primeiro mini-curso de 2021. A perspectiva dos mini-cursos deste primeiro bloco se voltam sobre todo o contexto da Páscoa. E começamos hoje com a primeira unidade. Primeira unidade que trata da Eucaristia, ou da última ceia, no Evangelho de Marcos. Então, poderíamos fazer uma sinopse da Eucaristia, mas dada, digamos assim, a contextualização do Evangelho de Marcos, preferimos ficar exatamente no Evangelho de Marcos, toda a perspectiva, fazendo poucas referências à sinopse ou aos textos paralelos de Mateus, Lucas e de João. A reflexão do Evangelho de Marcos, ela começa então nos colocando dentro dessa dinâmica da Eucaristia, que também é chamada de última ceia. Nessa Eucaristia chamada última ceia, vem a pergunta: quantas ceias Jesus celebrou antes com os seus discípulos? Quantas refeições Jesus fez com os seus discípulos na missão? Sei lá, nos campos, nas relvas e outros lugares. Por outro lado, também sabemos que Jesus participou de muitas outras ceias ou celebrações. Antes de entrarmos especificamente do tema da ceia, gostaria de entrar um pouquinho no aspecto mais pitoresco da reflexão sobre os evangelhos. Esta foto aqui é da entrada principal da Catedral de Brasília. E uma certa vez um senhor passou por Brasília e se deparou com essas figuras e perguntou a alguém o que significavam estas figuras. E alguém explicou para ele que eram os 4 evangelistas. Ele comprou um cartão postal e com essas figuras, e depois chegou lá no Rio para mim e perguntou, mas por que essa divisão? E 3 de um lado e 1 do outro? Então, eu expliquei que toda a tradição bíblica, que a meu ver não é bem correta, coloca os 3 sinóticos de um lado, Marcos, Mateus e Lucas, e do outro lado o Evangelho de João. E eu, quando fiz essa foto, certo dia, fui lá e quis saber qual seria a exegese do pipoqueiro, esse que nós vemos aqui no lado esquerdo da foto. Perguntei a ele o que significavam quem eram essas figuras. E ele me disse, sim, são os 4 evangelistas. Eu digo, mas vou provocar um pouco mais para saber o que ele vai me dizer. E perguntei, mas por que 3 de um lado e 1 do outro, se são 4, não 2 a 2? E ele me respondeu, é porque esse que está sozinho está evangelizando os outros 3. Essa é a exegese do pipoqueiro. Mas, na verdade, se observamos, inclusive, a própria foto, parece que João estaria com a mão direita, insinuando alguma coisa para os outros 3. Nós percebemos que esse aqui, especialmente provavelmente Marcos, não está muito prestando atenção na lição de João. Mas talvez a maneira mais correta seria ler os evangelhos da maneira evolutiva e não 3 de um lado e 1 do outro, como normalmente os estudos de teologia, inclusive, fazem hoje, ou repetem hoje. Mas essa é só uma questão, uma página folclórica da tradição cristã de estudo dos evangelhos. Então, nós nos debruçamos hoje sobre a Eucaristia no Evangelho de Marcos. A Eucaristia, ela parte sempre, claro, de uma experiência dos ritos, dos gestos, das formas, como se celebravam as ceias antigas no mundo antigo. E os estudiosos fazem sempre uma associação entre o jeito de celebrar, fazer ceias familiares, festivas, do mundo helenístico, romano e com o mundo judaico. Na tradição judaica, especialmente, as refeições eram precedidas por uma bênção.
pequena oração pronunciada sobre os alimentos pelo pai de família ou então por um hóspede visitante. Isso é comum ainda hoje em alguma refeição, quando há um visitante mais ou menos ilustre, ser solicitado a ele ou a ela, eventualmente, pronunciar a bênção sobre uma refeição, num ritual ou alguma coisa semelhante. Então, há uma associação na forma de celebrar entre os ritos helenísticos com os ritos judaicos, dos quais também a Eucaristia de Jesus se celebra. Na tradição dos judeus, as ceias eram geralmente celebradas sentadas no chão, ou em algumas mesas mais nobres, algumas residências, havia uma pequena elevação e os convivas, mais ou menos acomodados, inclinados ao redor dessa parte mais alta, eles então tomavam parte da ceia que estava sobre, de fato, uma espécie de um montículo. Essa experiência a gente teve muitas vezes no Oriente. Quem viaja pelo Oriente sabe que ainda hoje, em ambientes mais ou menos de deserto, não existem móveis, existem apenas pequenas formas de acomodação, mas o gesto mais correto é sentar em círculos, digamos assim, no chão. As refeições festivas, como acabamos de dizer, tinham maior importância porque tinham caráter religioso, do agradecimento e da bênção sobre os alimentos. Na expressão de Philon, diz ele que não é legítimo tomar qualquer alimento sobre o qual não tenha sido pronunciada a ação de graças. Então, nesse contexto é que nós observamos a ação de graças, digamos assim, como uma necessidade de render a gratidão a Deus pelo alimento e pela vida. Na ceia de Da Vinci, que foi pintada por ele durante 3 anos na igreja, que, se não me engano, era uma igreja conventual, né, Santa Maria delle Grazie, em Milão. Ele pinta uma ceia, não do ponto de vista da tradição bíblica, mas do ponto de vista já de uma estrutura de uma igreja romana do século XVI. Então, nesse primeiro aspecto, digamos assim, observamos que a ceia de Da Vinci, bem diferente do que poderia ser uma fotografia da ceia de Jesus com os discípulos em Jerusalém, é uma representação já de um contexto da igreja, digamos assim, da igreja, ou da ceia, ou da família, do século XVI, na Itália, especialmente ali em Milão. Portanto, mesa elevada, os convivas estão ali, e tem um outro elemento interessante. Nesta ceia, que está em quase todas as residências dos cristãos, observamos que existem 4 grupos de 3. Então, Da Vinci não pinta a ceia como ela se contextualiza na tradição bíblica, nem mesmo na tradição familiar normal. Os grupos não se formam desse jeito ao redor de uma mesa. Geralmente, as pessoas numa mesa se posicionam, como veremos mais adiante, se posicionam num círculo, num quadrado, digamos assim, mas voltados para dentro, e não fazendo pequenos complôs como estão ali. Existem diferentes interpretações desta ceia, inclusive pelas cores, pela posição, pelos gestos, mas vamos deixar isto de lado. O que eu gostaria de salientar nesse aspecto é que esse quadro, talvez o mais consagrado no mundo, como a Santa Ceia de Da Vinci, ela estaria bastante distante do quadro provável, original, da ceia de Jesus com seus discípulos, a partir do ambiente da Palestina. Na tradição helenística e digamos assim, também na tradição bíblica, nós sabemos que as refeições, especialmente as refeições com caráter sagrado,
criavam comunhão com a divindade. Isso é fundamental, porque também a Eucaristia de Jesus precisa criar, ou a consciência de criar um caráter de comunhão com aquele a quem se presta esse ato de culto. Por isso que há uma associação, não só estrutural, estilística, mas também ponto de vista espiritual, na função das ceias dos gregos com os judeus. E observamos uma frase, ou duas frases de Paulo, no capítulo 1, na primeira carta, no capítulo 10, da primeira carta aos Coríntios, quando Paulo vai tentar distinguir, exortar os cristãos de Corinto a distinguirem as ceias pagãs, os cultos, os sacrifícios idolátricos, da ceia e da bênção da partilha do pão e do cálice com os cristãos e com Jesus Cristo. Por isso ele pergunta, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Por que Paulo entra nesse contexto da Eucaristia e da refeição sagrada? Porque se alguém participa da ceia cristã, não pode participar de um culto idolátrico. Por que não pode? Porque o ídolo exige subserviência. Quem faz um rito a uma divindade pagã presta culto e, portanto, cria um vínculo com esta entidade. Quem celebra a Eucaristia cristã se compromete com todo o perfil do significado dessa ceia com Jesus Cristo. Então, esse é o aspecto fundamental na dimensão da identidade ou da identificação entre o que é ofertado e o ofertante. E ali, quem presta culto, né, quem participa da Eucaristia, precisa ter essa consciência que não pode ter comunhão com outra divindade que muitas vezes orienta ou ensina a fazer o contrário nesse contexto. Portanto, as carnes sacrificadas aos ídolos geravam uma dependência dos ídolos e precisavam ser distinguidas da participação na ceia cristã, que criava comunhão com o outro e criava uma comunhão com Jesus Cristo. Qualquer ceia, qualquer refeição tem os preparativos. Isso é fundamental, porque também a Eucaristia tem seus preparativos. Então, como numa refeição qualquer, festiva ou não, existe o antes, e coloco aqui a referência de João, nas bodas de Caná. A mãe estava lá antes dos convidados, depois vão Jesus e os seus discípulos e os seus irmãos. Essas pessoas que trabalham antes criam também um ambiente para essa celebração. Se nos transportamos, ou melhor, se associamos esse antes da ceia comum, poderíamos pensar o antes da ceia da Eucaristia. E o antes da ceia da Eucaristia é aquilo que vem desde a última Eucaristia, que é o ambiente que prepara todo esse contexto de celebração. Portanto, esses elementos da Eucaristia são os preparativos que vão antes da presença dos convidados. Nesse contexto, digamos assim, o formato da Eucaristia é importante. Fizemos observação anteriormente à ceia de Da Vinci, cujos comensais estão voltados não para o centro, mas para o lado, em pequenos grupos. O formato da ceia original ele pode ser em círculo, em quadrado ou em retângulo. Os comensais podem ser familiares, podem ser amigos ou podem ser convidados, ilustres ou não, ou mendigos, como, digamos assim, seria o perfil principal, trazer para a mesa aqueles que não têm mesa e não têm o que comer. Então, num formato de mesa tradicional, todas as pessoas estão voltadas para dentro, conversando umas com as outras. E chama atenção
A mesa, que antigamente poderia ser a relva, poderia ser a grama, o campo, a areia, isso é outra questão, mas a mesa, ela tem um caráter fundamental, que é esse posicionamento plano para que tudo que está sobre a mesa possa ser visto, possa ser solicitado e possa ser, digamos assim, partilhado com todos os que estão à mesa. Portanto, a mesa é plana a fim de que nela não haja exclusão, não haja discriminação, mas sim integração e partilha de todos os membros. Então, como vimos, digamos assim, na tradição dos evangelhos, Jesus fez muitas refeições na grama, nos caminhos, nas famílias, na casa de Simão o fariseu, de Zaqueu, de Mateus, Marta e Maria. Algumas vezes ele era o convidado, outras vezes ele era o anfitrião, como nas multiplicações dos pães. Nesse contexto, a última ceia, no Evangelho de Marcos, ela se situa praticamente no final da missão de Jesus. Por isso é chamada de última ceia. E, literariamente, ela está depois da unção em Betânia e a denúncia do plano de traição de Judas, e o texto que segue é a saída de Jesus, depois da ceia e do aleluia, para o Getsemane. Portanto, a traição e a saída para o Getsemane nos fazem o antes e o depois digamos assim, dessa celebração do contexto de Jesus. A última ceia, ela revela a despedida, o legado de Jesus aos discípulos e também a passagem da responsabilidade. Na última ceia, Jesus faz essa despedida dos discípulos. Ele prepara os discípulos para eles irem em missão, continuando a missão. Por isso, ela tem um caráter diferente das outras, diferente do que as outras ceias, porque aqui ela assume o caráter de pacto e de aliança. A estrutura da ceia, como aliança, ela pressupõe o pão, a bênção, o partir do pão, a partilha, o cálice, o vinho e a partilha e participação na ceia e também na missão, como Jesus faz a associação própria disto. O pão é a eulogia. Portanto, a eulogia é o louvor, a palavra. E o cálice é a Eucaristia, Eucharis. O que se observa é o seguinte: a eulogia é o efeito da palavra. Portanto, a bênção, a gratidão, a expressão, digamos assim, do louvor. O cálice, ele é a essência da vida, representa o sangue. E então, com a vida, Jesus faz a ação de graças. Por isso associa o seu sangue ao cálice. O sangue é a alma do ser. E nessa alma do ser está, de fato, a vida do próprio ser. Por isso, Jesus faz 2 momentos na sua Eucaristia. Ele faz a eulogia, que é o louvor, que é a bênção, que é a gratidão, e depois ele faz a ação de graças. Lembrem sempre, ação de graças. Graça dada com a ação, com a vida, com a existência, com o ato, não com a palavra. Os símbolos e os significados da Eucaristia são muito importantes. A associação do pão ao corpo e do vinho ao sangue. E o sangue da aliança. Tá claro? Isso é muito importante. Não há mais uma aliança, como no sentido antigo, uma aliança feita
com animais cortados, com sangue de animais, com ritos sobre carnes sacrificadas, mas há uma aliança feita no próprio sangue. Está muito clara na pedagogia de Jesus. A Eucaristia de Jesus e a ceia, digamos assim, na comunhão com Jesus, é de fato uma aliança e um compromisso com a vida do cristão. A aliança é a essência da vida. O corpo é o lugar onde se celebra o culto. Por isso, quando Jesus responde à samaritana, ele vai dizer que a adoração verdadeira não se dá nem no Monte Garizim, nem em Sião, em Jerusalém, mas em espírito e verdade. Da mesma forma, Paulo fala que ao cristão cabe oferecer o próprio corpo como altar, como sacrifício. A Eucaristia, ela será uma ação de graças, quando a vida, quando o corpo, quando o ofertante faz do seu sangue, do seu ser, o altar da oferenda. E, então, sim, com a palavra ele pode expressar o louvor. Esse é o aspecto diferencial que nós vemos muito bem descrito no texto de Hebreus a respeito da diferença entre o rito antigo e o rito da nova aliança. A nova aliança é celebrada no próprio corpo. Portanto, simbolicamente, o romper do pão e o distribuir o cálice, ele exige essa partilha existencial, essa partilha da própria vida que entra em aliança, não mais com coisas externas, mas a partir do próprio ser. Portanto, a aliança é comida e bebida, e essa aliança, comida e bebida, precisa ser assimilada profundamente, como nas duas expressões que nós vemos no texto de Ezequiel, no capítulo 3, e no Apocalipse, capítulo 10, onde se faz mistério. Engolir o rolo, assimilar esse livro, assimilar essa mensagem e transformá-la em vida. Portanto, comer e beber exige participação. Participação, primeiro, na parte do mistério de Deus, como fala Paulo. Em segundo lugar, comunhão com os excluídos, a periferia, os mais pobres. Em terceiro lugar, compromisso na transformação social. E, em quarto lugar, exige uma participação em todo o processo de libertação e de transformação. A aliança pode acontecer de duas formas. A primeira é a vida e a segunda o louvor. Mas não há louvor sem vida. E então é preciso, de fato, que a vida entre em ação para que possa ser feito depois o ato de louvor e de gratidão. As condições para celebrar a ceia nos são descritas muito bem por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 26. Não são fórmulas, não são vestimentas, não são outros rituais que tornam digno ou indigno alguém de participar. O que abre as portas para a dignidade da celebração é a vida. O exercício da solidariedade com os pobres, com os injustiçados. A busca, de fato, de libertação e de transformação de todas as formas de exclusão. E, por outro lado, digamos assim, a capacidade de fazer da vida uma sequela Christi. Isso é que é muito importante. Chamamos atenção aqui, já fazemos fazemos um vínculo com o próximo bloco, próximo minicurso, que será a traição e o julgamento, que nos serão apresentados pelo grande mestre Johann Konings. Será muito importante associar a celebração da Eucaristia, da qual acabamos de expor,
com o próximo mini curso, porque é aqui que se entende o processo da expulsão de Judas. Judas veio até aqui, e a Eucaristia é esse pacto, essa aliança de comunhão. E ele não tem condições de continuar. Mas nosso mestre Johann Kones, com certeza, irá ilustrar, fazer esse vínculo entre a Eucaristia e a traição e o julgamento a partir dessa traição. Um bom curso e esperamos que todo esse contexto pascal no Evangelho de Marcos possa ser importante para um aprofundamento na nossa fé e na nossa missão.